Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O diabo tenta persuadir a alma que a obra de arrependimento é uma obra fácil, e que, portanto, a alma não precisa cuidar de tal questão de pecado de maneira tão séria. Por quê? Suponha que você peque, diz Satanás. Não é tão difícil voltar atrás, confessar, se arrepender, pedir perdão e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. E se você apenas fizer isso, Deus perdoará a tua dívida, perdoará os teus pecados e salvará a tua alma. Com essa estratégia, Satanás atrai muitas almas para o pecado e faz muitos milhões de almas servas do pecado, ou melhor, escravas do pecado. O primeiro remédio é considerar seriamente o arrependimento verdadeiro como uma obra poderosa, uma obra difícil, uma obra além do nosso poder e capacidade. Não há poder abaixo daquele poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e fez um mundo que possa quebrar o coração de um pecador ou converter o coração de um pecador. Você é tão capaz de derreter rochas facilmente quanto de derreter seu próprio coração. Transformar uma pederneira em carne como converter seu próprio coração ao Senhor. Você pode mais facilmente ressuscitar os mortos e fazer o mundo por seu poder do que se arrepender verdadeiramente por si mesmo. O arrependimento é uma flor que não nasce no jardim da natureza humana. O etíope pode mudar a cor da sua pele ou o leopardo tirar suas manchas. Nem aqueles que estão sob o mal podem fazer o bem, de Jeremias 13:23. O arrependimento é um dom que vem do alto. Os homens não nascem com arrependimento em seus corações, como nascem com suas línguas em suas bocas, como está em Atos 5:31. Este homem, Deus o exaltou com a mão direita para ser príncipe e salvador, para conceder arrependimento. Ele deve eficazmente agir soberanamente no coração daqueles que se opõem a ele para se arrependerem. Devemos pregar, diz o apóstolo, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento que os levará ao conhecimento da verdade e que eles caiam em si e escapem da armadilha do diabo que os levou cativos para fazer a sua vontade. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Não está no poder de qualquer mortal arrepender-se à vontade, na hora que quiser. Não o se arrepender verdadeiramente, com todas as afeições corretas que Deus exige. Algumas almas ignorantes e iludidas acreditam em vão que estas 5 palavras, Senhor, tem piedade de mim, são eficazes para enviá-las ao céu. Mas assim como muitos são enganados comprando falsa joia, muitos estão no inferno por engano do seu arrependimento falso. Muitos descansam em seu arrependimento, o que fez com que se dissesse: o falso arrependimento condena mais do que o pecado aberto. O segundo remédio contra esta joia e estratégia de Satanás é considerar solenemente a natureza do verdadeiro arrependimento. Arrependimento é outra coisa, além do que os homens vãos concebem. A palavra hebraica para arrependimento significa voltar atrás, o que implica voltar atrás daquilo que o homem fez. Denota uma mudança ou conversão de uma coisa para outra, do pecado para Deus. Os gregos têm 2 palavras para expressar a natureza do arrependimento. Uma significa ser cuidadoso, ansioso, solícito, depois que uma coisa foi feita. A outra palavra denota a sabedoria, a recuperação da mente para a sabedoria, ou tornando-se mais sábio após nossa loucura. O verdadeiro arrependimento é uma mudança completa de mente e da vida no homem interior. O arrependimento, às vezes, é considerado, em um sentido mais estrito e estreito, como tristeza piedosa. Às vezes, o arrependimento é tomado em sentido amplo, para a emenda da vida. O arrependimento tem 3 coisas a saber: o ato, o sujeito e os termos.
O ato formal de arrependimento é uma mudança e uma conversão. Muitas vezes é apresentado nas Escrituras através da conversão. Volte para mim e eu te converterei. Diz Efraim, depois que me converti, me arrependi, diz ele, em Jeremias 31, 18, 19. É uma mudança das trevas para a luz. O sujeito mudado e convertido é o homem inteiro. É tanto o coração quanto a vida do pecador. Primeiro seu coração, afeições, desejos, depois sua vida. Primeiro sua pessoa, depois sua prática e estilo de vida. Os termos dessa mudança e conversão, de e para os quais o coração e a vida devem mudar do pecado para Deus. O coração deve ser voltado do estado e poder do pecado, a vida dos atos do pecado, ambos para Deus. O coração estar sob seu poder em estado de graça, a vida estar sob o seu domínio em cada nova obediência. E o apóstolo fala, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 18. Essa é a natureza do arrependimento evangélico. Agora, almas, digam-me se é tão fácil arrepender-se como Satanás sugere. Além do que foi dito, quero que você observe que o arrependimento inclui afastar-se do pecado mais caro. Efraim dirá, o que tenho eu com os ídolos? Como está em Oséias 14, 8. Sim, é uma conversão de todo o pecado para Deus. Herodes se afastou de muitos, mas não se afastou de sua Herodias, que foi sua ruína. Judas se afastou de todo o mal visível, mas não pôde expulsar aquele demônio de ouro que é a ganância, e por isso foi lançado no inferno. Quem não se afasta de todo o pecado, ataca a honra de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus, o coração de Cristo, a alegria que flui do Espírito e a paz da consciência do homem. E, portanto, uma alma verdadeiramente penitente ataca tudo, odeia tudo, entra em conflito com tudo e se esforçará para obter forças de um Cristo crucificado para crucificar todos os pecados. Um verdadeiro penitente não conhece nem pai nem mãe, nem olho direito nem mão direita, mas arrancará um e eliminará o outro. Saul poupou apenas um Agag, e isso lhe custou sua alma e seu reino, como está em 1 Samuel 15, 9. Além disso, o arrependimento não é apenas afastar-se de todo pecado, mas também aproximar-se de tudo que é bom, ao amor de tudo que é bom, ao apreço por tudo que é bom e ao seguimento de tudo que é bom, como está em Ezequiel 18, 21. Mas não fazer o que é mal não basta. A mera justiça e a santidade negativa não são nem a verdadeira justiça, nem a verdadeira santidade. O servo mau não usou o seu único talento na devassidão, como está em Mateus 25, 18. Não é suficiente que a árvore não dê maus frutos, mas que dê bons frutos, senão ela deve ser cortada e lançada ao fogo, como está em Lucas 13, 7. Não só não ser tão mau, mas ser tão bondoso e piedoso quanto a verdade de Deus revela, porque senão a justiça divina colocará o machado da vingança divina na raiz de sua alma e o cortará para sempre. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, como diz Mateus 3,10. Além disso, o arrependimento inclui uma sensibilidade à pecaminosidade do pecado. Quão oposto e contrário o pecado é para o Deus bendito. Deus é luz, o pecado é escuridão. Deus é vida, pecado é morte. Deus é o céu, o pecado é o inferno. Deus é beleza, pecado é deformidade. Além disso, o verdadeiro arrependimento inclui a consciência da destrutividade do pecado, vendo como ele expulsou os anjos do céu e Adão do paraíso, como colocou a primeira pedra no alicerce do inferno e trouxe todas as maldições, cruzes e misérias que existem no mundo, e como torna os homens expostos a toda a ira temporal, espiritual e eterna, como deixou os homens sem Deus, sem Cristo, sem esperança e sem céu. Além disso, o verdadeiro arrependimento inclui tristeza pelo pecado, contrição de coração. Quebra o coração com suspiros, soluços e gemidos, que pelo pecado um Deus e Pai amoroso é ofendido, um bendito Salvador novamente crucificado, e o doce Consolador, o Espírito, aflito e vexado.
Além disso, o arrependimento inclui não apenas ódio ao pecado, mas também ódio a nós mesmos pelo pecado. Como um homem não apenas abomina o veneno, mas ele abomina o próprio prato ou recipiente que cheira a veneno. Assim, um verdadeiro penitente não apenas odeia o seu pecado, mas também odeia a si mesmo, o vaso que cheira a ele. Então Ezequiel 20:43 diz: "E ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as suas obras com que se contaminaram, e vocês se odiarão por todos os males que cometeram." O verdadeiro arrependimento fará com que seus corações não apenas odeiem seus pecados, mas também odeiem a si mesmos. O verdadeiro arrependimento é uma tristeza pelo pecado, pois é uma ofensa a Deus e contra Deus. O arrependimento vem soberanamente de Deus e leva o homem a Deus. Além disso, o verdadeiro arrependimento não só faz com que o homem se abomine por seus pecados, mas também o envergonhe de seus pecados. Que fruto você teve naquilo de que agora você está envergonhado? Diz o apóstolo em Romanos 6:21. Assim também Ezequiel, e você será confundido e nunca mais abrirá a boca, por causa da sua vergonha, quando eu for apaziguado para com você por tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16:63. Quando uma alma penitente vê seus pecados, depois que Deus perdoa, aplaca a ira, a justiça divina é satisfeita pela obra soberana em Cristo, então ela se senta e cora, como quem se envergonha. Quanto mais Deus se desagrada com a escuridão do pecado, mais ele se agrada do rubor do pecador. Sim, o verdadeiro arrependimento faz com que o homem negue seu eu pecaminoso e caminhe contra o eu pecador, para se vingar santamente do pecado, como você pode ver em Paulo, o carcereiro, Maria Madalena e Manassés. Isso é o que o apóstolo mostra em 2 Coríntios 7, 10 e 11. A tristeza segundo Deus traz arrependimento que leva à salvação, mas a tristeza mundana traz a morte. Veja o que esta santa tristeza produziu em você: que seriedade, que limpeza, que indignação, que alarme, que saudade, que preocupação, que vontade de ver a justiça feita. Em todos os momentos você provou o seu verdadeiro arrependimento neste assunto. Agora, almas, somem todas essas coisas e digam-me se é tão fácil se arrepender quanto Satanás quer que a alma acredite. E tenho certeza que seu coração responderá que é tão difícil se arrepender quanto fazer um mundo ou levantar um homem morto. Concluirei este remédio com uma frase digna de um precioso homem santo. O arrependimento, diz ele, nos torna completamente despidos de todas as roupas do velho Adão, e nem mesmo uma faixa é deixada para trás. Neste prédio podre não fica pedra sobre pedra. Assim como o dilúvio afogou os próprios amigos e servos de Noé, o dilúvio de lágrimas de arrependimento deve afogar nossos mais doces e queridos pecados. O terceiro remédio contra essa estratégia de Satanás é levar a sério que o arrependimento é um ato contínuo. A palavra arrependimento implica a sua continuação. Anselmo de Canterbury confessa que toda a sua vida foi condenável pelo pecado cometido, ou inútil pelo bem omitido. E no final ele conclui: o que resta então em toda a nossa vida? Lamentar os pecados de toda a nossa vida. O verdadeiro arrependimento inclina o coração do homem a cumprir os estatutos de Deus sempre, até o fim. O penitente deve ir de fé em fé, de força em força. Ele nunca deve ficar parado ou recuar. O arrependimento é uma graça e deve ter sua operação diária como qualquer outra graça. O verdadeiro arrependimento é uma fonte contínua, onde as águas da tristeza divina sempre fluem. Meu pecado está sempre diante de mim, diz o Salmo 51:3. Um verdadeiro penitente muitas vezes lança os seus olhos de volta aos dias da sua antiga vaidade, e isso o leva a regar sua cama com suas lágrimas, de manhã e à noite. Não se lembre contra mim dos pecados da minha juventude, diz o penitente e abençoado Davi. E Paulo diz: antes eu era um blasfemo e um perseguidor e um homem violento. Eles nunca podiam olhar para trás sem esse tom sério. O arrependimento é um ato contínuo de conversão, um arrependimento do qual nunca se deve se arrepender.
uma conversão para não voltar à loucura. Um verdadeiro penitente sempre tem algo dentro de si para ser transformado. Ele nunca pode chegar perto o suficiente de Deus. Não tão perto dele como ele anseia. E, portanto, ele continua prosseguindo e prosseguindo para se aproximar cada vez mais dele, que é o seu bem principal e sua única felicidade, o máximo, o melhor e o maior bem. Todos os dias eles clamam: desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Consta em Romanos 7:24. Eles ainda são sensíveis ao pecado e ainda estão em conflito com o pecado e ainda sofrem sobre o pecado e ainda se odeiam pelo pecado que desonrou seu Deus. O arrependimento não é um ato transitório, mas um ato contínuo da alma. E diga-me, ó alma tentada, se é uma coisa tão fácil como Satanás quer que você acredite, estar cada dia mais longe do pecado e mais perto de Deus, sua bênção mais deleitosa, o próprio Deus. Um verdadeiro penitente não pode contentar-se facilmente com um ato de fé ou um ato de amor, como com um ato só de arrependimento. O quarto remédio contra esta joia do artifício de Satanás é considerar solenemente que se a obra do arrependimento fosse tão fácil como Satanás faz parecer, então certamente não haveria tantos que rugiriam e chorariam com raiva a ruína eterna sobre os horrores e terrores do pecado, consciência, por não se arrepender. Sim, sem dúvida, tantos milhões não iriam para o inferno por não se arrependerem, se fosse tão fácil se arrepender verdadeiramente. As pobres almas não gritam sob o horror da consciência e dizem: se todo este mundo fosse um pedaço de ouro e estivéssemos em nosso poder descartá-lo, nós o daríamos pela menor partícula de arrependimento verdadeiro. E você dirá que é fácil arrepender-se verdadeiramente? Bem, não corra o risco de perder Deus, Cristo, o céu e sua alma para sempre por seguir este truque. Satanás diz: é fácil se arrepender. Se é tão fácil, por que então os corações dos ímpios se elevam tão alto contra aqueles que impõem a doutrina do arrependimento sobre eles de maneira mais doce e com os argumentos mais fortes e escolhidos que as Escrituras oferecem? E por que matam duas coisas ao mesmo tempo: o nome do pregador fiel e suas próprias almas, com suas palavras e ações malignas, apenas porque são incitados a se arrepender, o que Satanás lhes diz ser uma coisa tão fácil? Certamente, se o arrependimento fosse tão fácil, os homens ímpios não ficariam tão enfurecidos quando essa doutrina fosse, por considerações evangélicas, pressionada sobre eles. Como você vai se despedaçar e se debater? Como você vai se arrepender de um arrependimento infrutífero, falso e barato? O que você vai dizer? Ai de mim, que eu não derramei o fardo do pecado. Ai de mim, que não lavei minhas manchas, mas agora estou traspassado com minhas iniquidades. Agora perdi a imensa alegria dos anjos e santos. O quinto remédio contra este artifício de Satanás é considerar seriamente que arrepender-se do pecado é uma obra da graça tão grande quanto não pecar. No entanto, é melhor ser preservado do pecado do que curado do pecado pelo arrependimento. Assim como é melhor para um homem ser preservado da doença do que ser curado da doença. Por nossas quedas pecaminosas, os poderes da alma são enfraquecidos. A força da graça se degrada. Nossas evidências para o céu são apagadas. Medos e dúvidas surgem na alma. Deus perdoará mais uma vez esse pecado escarlate e mostrará misericórdia a essa alma miserável? As corrupções do coração são vistas mais favorecidas e confirmadas, e a consciência de um homem, depois das quedas, é a mais enfurecida ou a mais entorpecida. Agora, que uma alma, apesar de tudo isso, se arrependa de suas quedas, mostra que é uma obra de graça tão grande se arrepender do pecado quanto não pecar. O arrependimento é o vômito da alma, e de todos os purgativos, nenhum é tão difícil e áspero como o vômito. O mesmo meio que tende a preservar a alma do pecado, o mesmo meio funciona para que a alma se levante pelo arrependimento quando caiu no pecado. Sabemos que a misericórdia e a bondade de Deus são meios especiais de preservar a alma do pecado.
Como Davi disse: estou constantemente ciente do seu amor infalível e tenho vivido de acordo com sua verdade. Não passo tempo com mentirosos nem com os hipócritas. Odeio as reuniões dos que praticam o mal e me recuso a me reunir com os que não te temem. Salmo 26, 3-5. Assim, pelo mesmo meio, a alma se levanta pelo arrependimento do pecado. Como pode ser visto na mulher que muito amou e chorou muito, porque muito lhe foi perdoado. Como está em Lucas 7, 37-39. Assim, diz Oséias: venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, agora Ele nos sarará. Ele nos feriu, agora Ele atará nossas feridas. Em pouco tempo, Ele nos restaurará para que possamos viver em sua presença. Oséias 6, 1 e 2. Eu poderia mostrar a você essa verdade em muitos outros detalhes, mas isso pode ser suficiente. Apenas lembre-se disso em geral, que há tanto poder de Deus, e amor de Deus, e fé em Deus, e temor de Deus, e cuidado para agradar a Deus, zelo pela glória de Deus, como está em 2 Coríntios 7:11, como é exigido para trabalhar em um homem para se arrepender do pecado, como há para manter um homem livre do pecado, pelo qual você pode facilmente julgar que arrepender-se do pecado é um ato tão grande quanto não pecar. E agora me diga, ó alma, é fácil não pecar? Sabemos então que não é fácil arrepender-se do pecado. Apenas um ato soberano de Deus em misericórdia infinita pode produzi-lo. O sexto remédio contra essa estratégia de Satanás é considerar seriamente que aquele que agora o tenta pecar dizendo que o arrependimento é fácil, em pouco tempo irá acusar e gerar desespero na tua alma. Apresentará o arrependimento como o trabalho mais difícil e duro do mundo, e por isso ele colocará seus pecados em ordem diante de você e os fará dizer: nós somos teus e você deve nos seguir para a perdição. Agora, ao contrário de dizer que é fácil se arrepender, Satanás ajudará a trabalhar a alma para olhar para cima e ver Deus irado, e para que ele olhe para dentro e veja a consciência acusando e condenando, e olhar para baixo e ver a boca do inferno aberta para receber a alma impenitente. E tudo isso para tornar a obra do arrependimento impossível para a alma. Agora Satanás dirá: você acha que é fácil que todo o poder da graça te livre desse amor a esse pecado? É fácil, diz Satanás, desviar-se de algum ato exterior de pecado ao qual você foi viciado? Você não se lembra de que muitas vezes você reclamou de tais ou tais pecados particulares e resolveu deixá-los? E ainda assim, até agora, você não tem vencido, você não pode vencer. O que será então afastar-se de todo pecado? Sim, mortificar e cortar esses pecados, essas queridas concupiscências, que são como juntas e membros, que são como mãos e olhos direitos. Você não amou seus pecados acima do seu Salvador. Você não preferiu a terra ao céu. Você não tem negligenciado o tempo todo os meios de graça, desprezado as ofertas da graça e entristecido o Espírito da graça. Não haveria fim se eu colocasse diante de você os infinitos males que você cometeu, e as inúmeras obediências que você omitiu, e a verificação frequente de sua própria consciência que te condena, e, portanto, você pode concluir que nunca se arrependerá verdadeiramente. Agora, diz Satanás, considere um pouco seus inúmeros pecados e a grandeza de seus pecados, a imundície de seus pecados, a hediondez de seus pecados, as circunstâncias de seus pecados, e você verá facilmente que aqueles pecados que você pensava serem apenas ciscos, eles são na verdade montanhas, e não é agora em vão arrepender-se deles? Certamente, diz Satanás, se você buscar arrependimento e graça com lágrimas, como Esaú, você não encontrará. Sua areia atravessou a ampulheta até o fim. Seu sol se pôs. A porta da misericórdia foi fechada. O cetro de ouro foi retirado. E agora você que desprezou a misericórdia será destruído para sempre pela justiça. Para um miserável como você, tentar o arrependimento é tentar o impossível. É impossível para você, que em toda a sua vida não conseguiu vencer um único pecado, dominar um número tão grande de pecados, que são tão próximos, tão caros, tão necessários e tão proveitosos para você.
que eles se deitaram e se alojaram com vocês por tanto tempo, que são velhos conhecidos e companheiros teus. Você não propôs, prometeu, jurou e resolveu muitas vezes entrar na prática do arrependimento, mas até hoje não conseguiu. Certamente é em vão lutar contra a corrente, onde é tão impossível vencer. Você está perdido e rejeitado para sempre. Para o inferno você deve ir, para o inferno você irá. Ah, almas, aquele que agora vos tenta pecar, sugerindo-vos a facilidade do arrependimento, acabará por vos desesperar e apresentar-vos o arrependimento como a ação mais difícil do mundo, e uma ação muito acima do homem, como o céu está acima do inferno, como a luz está acima das trevas. Oh, se você fosse sábio para romper com seus pecados pelo arrependimento oportuno. Arrependimento é um trabalho que deve ser feito no tempo ou completamente desfeito para sempre. Se só Deus pode conceder verdadeiro arrependimento, não brinque com algo que Deus não te deve de forma alguma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Romanos 9, 15 e 16. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei